é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e a da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por único árbitro da verdade. Em tais casos, que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os outros, e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser um tocante ao ensino dos Espíritos, que nos fornecem por si mesmos o meio de controle. A concordância no ensino dos Espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas ainda é necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando o médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre a questão duvidosa. É claro que se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com o espírito embusteiro, esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente da mesma maneira na concordância que se pode obter pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos Espíritos está na concordância das revelações, feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que, quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em diferentes lugares, e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, portanto, apraz ao espírito formular um sistema excêntrico, baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade da instrução dada por toda parte, como já mostraram inúmeros exemplos. É esta unanimidade que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos a seu modo, antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar ele com as nossas ideias que damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: crede em tal coisa porque nós vô-la dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos infalíveis mais do que os outros. E não tão somente porque um princípio nos foi ensinado, porque o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição, recebemos as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos nossos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações formuladas, às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram, e muitos outros acreditam tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor, somente a coincidência lhe confere a gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade, e o que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns foi porque,
parte, cada qual pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação de que eles afirmavam. Se todas as partes dos espíritos os contradissessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvo do naufrágio, enquanto que, privados desse apoio, não deixaram de fazer rapidamente seu caminho, porque tiveram dos espíritos cuja boa vontade compensou com vantagem a má vontade dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos ou dos homens, que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar, com qualquer título, um livro de sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina, a violência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos se eles são destemidos por todos, se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que se precisa assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao sistema de todos, há uma distância da unidade ao infinito. Que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, vindas do espaço, chegam de todas as partes do universo e no seio de cada família os repelem vivamente? A experiência já não confirmou a teoria do tocante a este assunto? Que foi feito de todas as publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo? Qual delas conseguiu pelo menos deter-lhe a marcha? Até hoje não se havia considerado a questão desse ponto de vista, sem dúvida um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua maneira. Quem quer que tentasse fazê-lo desviar de seu fim providencial fracassaria, pela bem simples razão de que os espíritos, através da universalidade de seus ensinos, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isto uma verdade capital, e quem desejasse atravessar-se na corrente das ideias estabelecida e sancionada poderia provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente quanto no futuro. E resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não esclarecidas não teriam força de lei enquanto a permanecessem isoladas, só devendo por consequente ser aceitas sob todas as reservas a título de informações. Daí a necessidade de maior prudência na sua publicação e que, no caso de julgar-se que devem ser publicadas, só devem ser apresentadas como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todo caso necessidade de confirmação. É esta confirmação que se deve esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quer ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias, introdução, são propícias para a emissão de uma nova ideia. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo, e nem disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Seria, pois, inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusam-se positivamente a ajudar. Os espíritos levianos, porém, pouco se incomodando com a verdade, a tudo respondem. É por essa razão que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consciência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito se diz uma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda parte, a presunção da verdade não pode estar com aquele que ficou só,
nem aproximar-se da sua opinião, pois pretender que um só tenha razão contra todos seria tão ilógico de parte do espírito como de parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre a questão, não a resolvem jamais da maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham a esperar-se a confirmação. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa e são mesmo necessários para fazer melhor ressaltar a verdade. É também útil que eles surjam no começo para que as ideias falsas sejam rapidamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar mais tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das mesmas coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Não será um homem, e muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos, comunicando-se sobre toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. É diante desse poderoso aerópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos de nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente quem resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem de direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pede a opinião de um homem ou de um espírito, menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal é, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Este conjunto harmonioso já se esboça. Portanto, este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas predominará. A razão. É isto o que o nosso irmão Allan Kardec nos traz nesse estudo, que devemos estudar sempre, mas sempre utilizando a nossa razão. Amarás a teu próximo como a ti mesmo.